Você sabe diversificar sua carteira, certo? Mas será que você sabe fazer da maneira correta e eficiente? Hoje a gente vai aprender como proteger nossa carteira através de uma diversificação eficiente. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área. E hoje a gente vai estar conversando sobre um dos assuntos mais comentados atualmente, e é um assunto que vem ganhando destaque nos últimos 50 anos. Por que você deve diversificar seus investimentos e como fazer isso da maneira correta? E é isso que a gente vai estar conversando hoje. Nosso grande oráculo de Omaha, mais conhecido como Warren Buffett, ele lançou uma de suas grandes frases, simplesmente talvez uma das mais conhecidas, que é a regra número 1, nunca perca dinheiro. E a regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. E a partir disso a gente consegue levar grandes lições dessas duas grandes regras do maior investidor de todos os tempos para a diversificação. E hoje a gente vai estar comentando aqui como realmente diversificar e como diversificar da maneira mais eficiente possível. É óbvio que essa citação do Warren Buffett não é algo que deve ser levado totalmente ao pé da letra. O que ele simplesmente quis dizer, pelo menos na minha análise e sobre tudo que eu já estudei sobre ele, é que você no curto prazo não deve se preocupar com essas quedas do mercado. Você simplesmente deve diversificar para que consiga minimizar essas quedas e potencializar seus retornos. Então vamos lá. O primeiro conceito que a gente vai ver aqui é o que é a diversificação. A diversificação nada mais é do que você distribuir um portfólio com outras classes de ativos que juntos compõem uma carteira. E aqui na diversificação a gente vai estar sempre buscando mitigar o risco diversificável, também o risco não sistêmico, que é todo aquele risco onde a gente consegue balancear nossa carteira de forma que ela consiga desempenhar bons movimentos tanto para a queda quanto para as altas. Outra coisa que é de suma importância a gente entender é o conceito de correlação. A correlação nada mais é do que a forma em que dois ativos interagem entre si. Na correlação a gente tem que o ativo A ele se relaciona com o ativo B, tendendo de -1 até +1. A gente tem essa régua para a gente conseguir entender que -1 quer dizer que eles são totalmente opostos. Ou seja, quando o ativo A sobe 5%, o ativo B cai 5%. E essa é a relação ótima negativa. Ou seja, quando um está totalmente subindo, o outro vai estar caindo de forma oposta e com a mesma intensidade. E a gente tem também o outro extremo, que é o +1. Quando a correlação dá +1, quer dizer que eles são extremamente correlacionados de forma positiva. Quanto um sobe, o outro sobe na mesma quantidade, na mesma proporção. Ou seja, voltando para o exemplo do ativo A e B, quando o ativo A sobe 5%, o ativo B sobe os mesmos 5%. E por que é tão importante a gente entender os conceitos de correlação? Porque a partir do momento que você entende como calcular a correlação entre dois ativos, você consegue montar uma carteira que você só vai adicionar ativos que sejam descorrelacionados ou que tenham uma correlação bem baixa. Porque não faz sentido você comprar dois ativos extremamente correlacionados e quando um subir, o outro vai subir também. Mas o problema é nas quedas. Quando um cai, o outro vai cair na mesma intensidade. Então seria proporcionalmente você ter o mesmo ativo, só que com peso dobrado. O exemplo que eu vou estar citando aqui, a gente vai começar com uma carteira simplesmente com um ETF que replica o índice da bolsa, o índice Bovespa, que é o mais conhecido como BOVA11. Agora vamos entender se faz sentido a gente adicionar mais algum outro ativo para que esse acréscimo ajude na montagem do portfólio global. Aqui eu vou dar um exemplo do índice de Small Caps, que são as empresas de pequeno porte. Se eu não me engano, são as capitalizadas até 10 bilhões. As Small Caps, elas têm uma correlação extremamente alta com o índice Bovespa. Como a gente consegue perceber, então, se você adicionar na nossa carteira inicial, que só tem o índice Bovespa, você adicionar as Small Caps, ou Small 11, você vai estar concentrando
bem a sua carteira. Você vai estar correlacionando a sua carteira de forma muito concentrada. Ou seja, a partir do momento que há algum problema sistêmico na bolsa, quando a bolsa cai, quer dizer que o índice de small caps acaba caindo também, pelo fator correlação que a gente está utilizando aqui. Então, dessa forma, não faz muito sentido você ter uma carteira só com BOVA 11 e com Small 11. Então, nosso próximo estudo vai ser sobre renda fixa, sobre o Tesouro Selic. Aqui eu trouxe algumas cotações que a gente tem para que a gente consiga calcular a correlação entre o índice Bovespa com o Tesouro Selic. E como a gente consegue perceber, eles são bem descorrelacionados. Tanto é que a correlação que tem a LFT, que é a letra financeira do Tesouro, que é o mais conhecido como Tesouro Selic, ele tem uma correlação até negativa com o índice Bovespa. Então, a partir do momento que o índice Bovespa estiver caindo, a renda fixa vai estar nos segurando. Então, é uma forma bem inteligente da gente diversificar nosso portfólio, acrescentando um ativo que seja descorrelacionado com a carteira em si. Uma outra maneira da gente fazer uma diversificação bem inteligente, que é a utilização do ouro. E aqui eu trouxe por meio do ETF IAU, que é um ETF listado lá na Bolsa Americana. Ele custa entre 15 dólares, 14 e 15 dólares. E você consegue se expor de forma bem eficiente e de forma barata. Muito mais barato do que você comprar contratos aqui no Brasil, o OZ1D, OZ2D. Então, traçando a correlação entre o índice Bovespa com o ouro, a gente vê que eles são bem descorrelacionados também. Eles têm uma correlação extremamente baixa. Então faz sentido adicionar ele para que haja uma descorrelação da nossa carteira com o mercado como um todo. Também é interessante para a gente entender dentro da nossa carteira quais ativos a gente vai querer ter a partir do momento que você for fazer um stock picking, ou seja, você vai escolher as ações a dedo. Faz muito mais sentido pegar um ativo e você correlacionar isso com o índice Bovespa, para a gente entender se faz sentido a gente montar uma carteira ou se a gente simplesmente vai estar correlacionando uma carteira com N ativos, que vai dar muito mais trabalho para se fazer uma análise e que muitas vezes pode não dar uma rentabilidade tão boa quanto a gente imagina, do que comprar um ETF, ter uma gestão passiva, onde não vai demandar muito esforço a um custo bem baixo. Então, aqui a gente consegue ver que eu trouxe algumas empresas comparadas com o índice Bovespa. A gente tem algumas empresas que são mais defensivas e normalmente são empresas que são exportadoras, que se beneficiam com a valorização do dólar. Então aqui a gente consegue perceber que empresas como a Klabin e a Vale, elas têm uma certa correlação com o índice Bovespa. Então faz sentido a gente avaliar isso daí para cada ativo que a gente pretende colocar na carteira e ver se faz sentido a implantação de mais um ativo ou a gente simplesmente vai estar concentrando mais e mais nossa carteira. Nosso foco na diversificação é ter um portfólio totalmente descorrelacionado para que a gente consiga ter uma estrutura bem sólida nos momentos de alta e também que a gente caia menos do que o mercado, a gente até consiga se beneficiar com a queda por meio de uma carteira muito bem estruturada e diversificada. Quem me acompanha lá no Instagram, no @viradadechave_, vocês sabem que eu falo bastante da diversificação. Até porque o que muitas pessoas ensinam por aí é que você só deve sair comprando ativos de forma desenfreada. Quanto mais ativos, melhor. E muitas vezes não faz muito sentido. O que a gente precisa entender é que cada ativo tem a sua participação no portfólio. E a gente tem que dar as posições corretas para cada ativo. Então, se a gente tem um ativo que é bem mais correlacionado, faz sentido a gente ter uma parte menor da carteira dele para que ele consiga ser um ótimo atacante. E a gente coloca um zagueiro totalmente descorrelacionado para que segure nos momentos de alta volatilidade que esse ativo atacante esteja caindo, esse ativo chamado de zagueiro consiga nos proteger e minimizar a queda do nosso atacante. Então espero que tenha ficado claro. Deixa aqui no seu comentário se você conseguiu entender, se você quer ver mais vídeos dessa forma. Não esquece de se inscrever aqui no canal, já vai deixando seu like. E também me segue lá no Instagram, @aviradadechave_. Lá eu trago conteúdos todos os dias, temos
alguns estudos sobre umas 10 empresas da bolsa lá nos meus destaques. Então, se você quer entender um pouco mais como investir e virar sua chave para os investimentos, me segue lá e já se inscreve aqui, beleza? Então, falou!